O ano é 1993 e Sylvester Stallone estrelava Demolition Man, O Demolidor, o filme baseado no livro O Admirável Mundo Novo, que muita gente acha que foi escrito com o intuito de ser um guia para os governantes de como controlar a população. Hoje em dia, mais de 30 anos depois do lançamento do filme, o quanto ele se tornou realidade. O filme, que na época foi meio que zoado pela crítica por ser muito caricato e só um motivo para explodir as coisas ali, já que era um filme de ação, acabou tendo várias coisas que se tornaram previsões que meio que se cumpriram nos dias atuais, em especial 2025. Para começar, aqui é importante eu dizer que você está no canal CinemaSan, e se você já viu um vídeo aqui nesse canal sobre esse filme, é verdade, você já viu sim. Acontece que ele foi meio que tirado do ar, digamos assim, talvez porque os meus comentários não eram transformadores o suficiente, mas que ele já estava com quase 200 mil pessoas tendo assistido esse vídeo, que eu espero que esse vídeo aqui performe tão bem quanto o último. E se você está assistindo esse vídeo já tendo assistido meu vídeo anterior, considere esse um remake, até porque muitas coisas que estão acontecendo em 2025 aqui lembram bastante o filme e ainda não tinham acontecido na época que eu fiz a primeira versão desse vídeo. E se você tem esse interesse por filmes que acabaram prevendo o futuro de uma forma meio negativa demais, já deixei na playlist para assistir o meu vídeo sobre Idiocracia, que previu como as pessoas ficaram cada vez mais burras com o passar do tempo, O Sobrevivente, que é o filme que mostra como a mídia controla a população, e Filhos da Esperança, que é o filme que prevê a taxa de natalidade atual sendo uma baixa impressionante. Agora, sobre o que é O Demolidor. O Demolidor conta a história de John Spartan, que é um policial que acaba entrando em uma prisão criogênica, ele é congelado depois de ter um embate ali contra Simon Phoenix, o seu arquirrival, um bandido muito barra pesada. Mas isso provavelmente você já sabe, principalmente porque O Demolidor vale muito a pena ser assistido, o que você pode fazer agora mesmo aqui no YouTube, comprando ou alugando, ou até comprando o Blu-ray, porque vai saber quando é que esse filme vai ser picotado para ter um relacionamento. Coisa que já aconteceu lá no HBO Max, quando E o Vento Levou parou de ser exibido durante um tempo, depois voltou extremamente picotado, porque parece que o público de hoje não entende que o passado é o passado e o presente é o presente. Daqui a pouco a gente não vai poder nem assistir mais a Lista de Schindler só porque tem referência ao bigodinho. Mas enfim, eu faço um outro vídeo no futuro sobre esses detalhes, aliás, detalhes esses que não vão faltar aqui nessa análise de Demolition Man. Para começar com a cena de abertura do filme, que mostra ali o letreiro de Hollywood pegando fogo, o que foi uma coisa que não aconteceu na grande queimada de Los Angeles, que teve há pouco tempo atrás, mas que é muito interessante como o filme começa dessa forma. E logo depois do Simon Phoenix ter sido preso, a gente corta pro John Spartan, o João Espartano, sendo preso por não ter conseguido impedir Simon Phoenix de eliminar mais de 30 pessoas. E o mais interessante aqui é que a pena do policial é muito mais séria do que a pena do indivíduo que literalmente cometeu os crimes, sendo o Simon Phoenix tendo a possibilidade de ter uma liberdade condicional, enquanto John Spartan não teria essa opção. Eu sei que isso pode parecer um pouco ambíguo, um pouco difícil de entender, mas se a gente analisar com os dias de hoje, policiais sendo mais punidos do que bandidos é uma coisa que meio que já acontece, não é mesmo? Mas o importante aqui é que enquanto os dois estavam congelados, o mundo floresceu, virou um lugar maravilhoso para as pessoas viverem, sem armas, sem violência, mas também sem nenhuma liberdade. O que a gente acaba vendo ali, o mundo de 2032, que são 2 anos depois de 2030. E aí eu te pergunto, o que aconteceria em 2030 ou o que vai acontecer em 2030 é a Agenda 2030 da ONU. E como é que pode que esse filme conseguiu prever uma coisa desse tamanho, sendo que a Agenda 2030 foi desenvolvida em 2015 e esse filme foi lançado em 93. Então, ponto aqui pro filme que foi uma baita previsão. E outra previsão muito impressionante é um tablet que aparece ali com um dos responsáveis por aquela prisão, e é muito estranho que eles tenham conseguido prever com tanta exatidão, tendo em vista que o Wi-Fi só foi lançado em 1993, mesmo lançamento do filme, e também o tablet, como a gente conhece hoje, só foi lançado em 2010, por mais que tivessem algumas versões meio arcaicas, do jeito que aparece o filme ali, foi só em 2010. E no tablet, esse personagem conversa com o agente Huxley, em uma espécie de zoom meio ultrapassado ali, que também foi uma previsão maravilhosa, tendo em vista que, por mais que o Skype meio que já existia nessa época, ou estava prestes a começar a existir, esse tipo de chamada de vídeo só ficou realmente popular lá com o zoom em
2020. E o carro que a Huxley está dirigindo é autodirigível e também, por mais que essa tecnologia já esteja ganhando forma, lá em 1993 era totalmente ficção científica inimaginável, que deixa tudo muito mais impressionante. Não só isso, como também no carro dela tem vários dispositivos ali, coisas eletrônicas com reconhecimento de usuário, que hoje em dia é uma realidade, mas que na época você pode pensar que era uma coisa muito além da sua imaginação. Só que se você pensar em hoje em dia, você já imaginou que você consegue desbloquear o seu celular com a sua digital? Não é incrível o quanto isso é tecnologicamente avançado? Outra coisa que não é tão avançada é o design dos carros, que parecem todos cada vez mais bolhas, meio corporação cápsula ali, só que muito menos legal do que era em Dragon Ball. Na minha opinião, isso é uma tendência que está acontecendo desde 2010, mais ou menos, que os carros eles parecem todos iguais. Você vê os modelos e você não vê muita diferença. Você pensa, que carro é esse? Qual é o modelo dele? Parece que a versão de um ano para o outro não muda absolutamente nada. E pior, parece que o modelo também não muda de marca para marca. Parece que todos eles são a mesma marca, coisa que aqui o filme previu com certeza. E por mais que você pense que isso não é bem uma previsão, porque é um design que já estava acontecendo em 93, muito pelo contrário, esse tipo de design só começou a ficar em moda, ali em alta, por volta de 2005, 2007. Depois disso, foi tudo por água abaixo, porque eu acho muito feio os carros atuais. E por mais que o Elon Musk esteja tentando mudar essa coisa ali com o Cybertruck, a gente vai falar mais sobre o Cybertruck mais tarde aqui nesse vídeo, eu ainda acho muito mais feio você ter uma espécie de freezer prateado em forma de carro, tanto quanto uma bolha. Para mim, a melhor época dos carros foi dos anos 70 e é isso aí. E quando a Huxley termina essa chamada de vídeo dentro do carro dela, ela finaliza ali com uma saudação dizendo esteja bem, be well, ou alguma coisa assim, que lembra bastante aquela nossa saudação lá de 2020, que é stay safe, fique seguro, por assim dizer. E por mais que isso tivesse lá no outro vídeo, eu acho importante trazer aqui para esse, para a gente não esquecer o que aconteceu há quase 5 anos atrás. Outra coisa que já não acontece mais, mas que foi tendência no passado e que está marcando presença aqui no filme, é o cumprimento sem contato, que ali o personagem do Rob Schneider, ele faz contato ali, faz uma saudação com o personagem, que é deixar as mãos juntas e fazer assim, coisa mais ridícula do mundo, mas a gente teve uma variação disso também em 2020. Agora, mais uma previsão que é muito mais assustadora do que engraçada é como a Huxley foi monitorada pelo seu chefe em sua chamada de vídeo ali com outro personagem. Porque se você parar para pensar hoje em dia como estão as empresas, o funcionário não tem mais a liberdade de fazer nada sem ser monitorado. Você não consegue ter uma conversa em ambiente de trabalho, em horário de trabalho, que o seu chefe não fique sabendo por meios de monitoramento e tudo mais. E não só isso, como também a vigilância governamental, porque você acha mesmo que as suas conversas são totalmente privadas e seguras? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é quebra de sigilo telefônico? Bom, eu vou explicar para você aqui. Significa que o seu telefone lá, você está tendo contato com a pessoa, basta uma decisão judicial para que outras pessoas tenham acesso ao que você está discutindo por telefone. Lá, muito antigamente, não tão antigamente assim, precisava-se de um grampo físico, tendo até uma série que eu gosto muito chamada The Wire, que é A Escuta, que mostra como é difícil colocar uma escuta física em um lugar onde você precisa saber o que está acontecendo. Hoje em dia isso é muito mais fácil, justamente por essa coisa da internet das coisas, sobre tudo ser inteligente. Outra previsão bem mais assustadora é como palavras machucam. Se você viveu ali por volta de 2005 ou 2010, você deve lembrar como era o mundo, como as coisas eram. E hoje em dia a coisa está muito mais restrita, muito mais terrível, sendo pessoas punidas por lei por coisas que elas dizem, porque as palavras parecem machucar muito mais do que socos. E assim, se eu fizer mais paralelo do que eu já fiz com a realidade, eu só vou estar constatando o óbvio. Depois, quando a Huxley chega ali no trabalho dela, ela é uma policial, ela é questionada sobre seu contrabando, porque ela gostava muito do século XX e tinha várias coisas desse século em seu escritório. E aí é chamada a atenção para o decreto do contrabando, porque se você tem coisas que no passado eram comuns, eram comercializadas e todo mundo tinha, hoje em dia se você tiver, você é considerado um criminoso. E aí eu posso estar dando exemplos muito estapafúrdios, mas se você pensar no canudo, por exemplo, no canudinho, ninguém mais pode usar um canudinho de plástico por motivos aí. Eu não vou ser muito claro com o que eu estou dizendo aqui, mas é mais ou menos isso que parece que dá a entender. Significa que outra pessoa decidiu o que era bom ou ruim
para você. E você quer um exemplo mais assustador que esse? Lá no passado, o McDonald's usava gordura de boi para fritar suas batatas fritas, deixando um gosto muito mais saboroso, um sabor muito mais presente. O que acontece foi que depois de muita pressão por pessoas que achavam que era melhor para a gente, isso foi substituído por óleo de origem vegetal, óleo vegetal. Na época, a gordura de origem animal era considerada terrível. Hoje em dia, já mostra que é totalmente o contrário. Eu sei que eu estou falando isso aqui, parece que eu estou sendo enviesado, mas se você pesquisar, você vai ver que muito recentemente, muitas pesquisas indicam que a gordura de origem animal é muito mais saudável do que o óleo vegetal. E lá no passado, no nosso mundo real, você gostando ou não, foi substituído com o pretexto de que era muito mais saudável o óleo vegetal. Talvez por isso também eles usem 3 conchas, uma coisa que acontece ali que é uma piada recorrente no filme. O John Spartan não sabe como se usam as 3 conchas que são usadas no lugar de papel higiênico. E aí eu fico me perguntando, será que eles proibiram o papel higiênico porque, sei lá, produzia muito lixo? Pois bem, depois a gente é apresentado a um scanner de retina, e aí você deve estar pensando como isso é uma previsão, meio que não aconteceu ainda, só que essa tecnologia só é possível com um banco de dados grande o suficiente para conseguir identificar retinas diferentes. E é isso que está acontecendo no Brasil, virou meio que febre aí um pouco tempo atrás, vender as suas informações da sua retina por cerca de 300 a 700 reais. Uma informação muito sigilosa, muito pessoal, que as pessoas estavam simplesmente entregando de graça para uma empresa, aliás, de graça não, por troca de uma ninharia. Eu diria que isso é completamente impossível de ter imaginado lá em 93, como as pessoas abririam mão de uma coisa tão pessoal quanto a retina. Outra coisa assustadora é quando a gente é introduzido ali ao Simon Phoenix e a gente descobre que ele foi congelado antes das pessoas terem rastreadores em seus corpos. E aí você deve estar se perguntando como isso é uma previsão. Bom, ainda não aconteceu, mas será que não aconteceu mesmo? Porque se você pensar em um pequeno rastreador que está no seu bolso quase o tempo todo, você vai lembrar que você tem um smartphone, um celular. E se você estiver pensando, nada a ver, é só desligar a localização que tá tudo safe, eu tenho péssimas notícias para você. Essa reportagem da CNN, chamada Cell Phones Tracking Your Every Move, que foi postado há mais de 18 anos aqui no YouTube, mostra que os celulares, mesmo desligados, continuam rastreando os seus usuários, independente de como eles façam isso, porque é assim, bem impressionante. E se isso já estava assim há mais de 18 anos atrás, imagine como já não está hoje em dia. Eu sei que no meu vídeo sobre idiocracia eu comentei assim sobre as pessoas terem meios de fazer apostas e ter meio que cassinos de bolso nos seus celulares. Tiveram alguns inscritos que falaram, nada a ver isso aí, como assim, cassino? Que bobagem. E hoje a gente tem um tigrinho. Então assim, não dá pra dizer assim, desconsiderar isso como um acontecimento que pode vir a acontecer nos próximos anos, no caso, o seu rastreio pelo seu celular. O carro que é autodirigível também é rastreável, uma coisa que acabou acontecendo há pouco tempo atrás. O Elon Musk foi acusado de ter desligado um dos seus Cybertrucks após ter localizado ele, um Cybertruck específico. É claro que isso é uma coisa que só supostamente não foi confirmado nem nada, mas é muito assustador imaginar que isso também estava no meu vídeo sobre idiocracia. A partir do momento que eles percebem que eles estão levando uma pessoa criminosa, o carro simplesmente desliga, sendo provado que era um criminoso ou não. No caso lá ele era um criminoso, tá? No idiocracia, mas aqui é muito interessante como eles conseguem ter acesso a um carro de uma pessoa que comprou e pagou por aquele carro. Depois a gente vê uma coisa que eu acho que foi o maior acerto desse filme inteiro, que é uma coisa chamada CompuChat, que seria um chat GPT meio antigo ali, onde um cidadão conversa sobre as suas mais recentes tristezas com uma máquina. E aí tem 2 coisas muito interessantes aqui que são previsões. Primeiro, principalmente o modelo de linguagem de inteligência artificial, que quando eu fiz o vídeo anterior, isso era uma coisa meio fora da realidade, para vocês verem como a coisa evoluiu em tão pouco tempo, mas também essa coisa de que todo mundo precisa de psicólogo, todo mundo precisa estar conversando com alguém para se sentir melhor. Isso é uma coisa interessante porque acontece hoje em dia, mas aí eu te pergunto, será que as pessoas não se sentem assim só por causa da realidade perturbadora que nos cerca todo dia? Não só com a realidade do filme, mas com o nosso mundo real? É uma coisa para se pensar. E ainda sobre o ChatGPT, tem um policial que tenta impedir o Simon Phoenix e ele pede ajuda para o seu CompuChat. Ele meio que
dá toda a autonomia ali para aquela inteligência artificial falar o que ele tem que fazer, inclusive fazendo com que ele faça até ameaças sem perceber as consequências daquelas ameaças que vêm logo a seguir. E como isso é atual, porque as pessoas estão confiando cada vez mais em modelos de linguagem, inclusive cometendo erros induzidos por esses modelos de linguagem, como vários vídeos que ficaram virais por aí, inclusive aqui mesmo no YouTube, pessoas usando o ChatGPT para produzir vídeos e acabando errando feio nos vídeos, sendo chamados às suas atenções nos comentários e depois tendo que admitir que foi culpa do ChatGPT. E aí a gente vai para uma das melhores frases do filme, que é dita pelo Rob Schneider, quando ele diz: "Nós somos policiais, não treinados para esse tipo de violência", o que é muito legal e que, de novo, eu espero não ter que dar exemplos aqui no mundo real, por tão óbvio que é com relação aos dias atuais. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção aqui, claro que eu não vou ser totalmente claro, mas os policiais nesse filme não usam armas de fogo. Outra previsão bem interessante aqui é que quando o Simon Phoenix explode um dos carros, a gente percebe que ele é feito e movido a eletricidade. Ele é um carro elétrico. Por mais que essa não seja uma previsão assim tão boa do filme, até porque os carros elétricos já existiam há muito tempo atrás, eles não eram uma novidade. Agora, uma coisa que foi uma previsão é o vilão do filme, não o Simon Phoenix, mas o verdadeiro vilão, a pessoa que diz que quer o seu bem enquanto te controla o máximo que ela consegue. Esse grande vilão está fazendo uma reunião em uma sala com videoconferência. Aqui essa previsão é muito boa, porque sim, as videoconferências podem ser feitas em grupo, mas ele falha um pouco porque ele imaginou que teria que ter uma tela para cada um dos envolvidos. Mas eu acho muito mais descolado, cada um com a sua própria tela que se move ali como se fossem as pessoas reais sentadas naquela mesa. E aí, finalmente, John Spartan acorda, ele é despertado do seu sono criogênico. E quando ele acorda, ele é informado que tudo que não é bom para ele é proibido, assim como álcool, tabaco, chocolate, gasolina, carne bovina, esporte de contato, xingamentos, qualquer coisa que seja apimentada e brinquedos que não sejam educativos. Espera um pouco, esse jogo é educativo! Isso é para não tentar me ensinar nada! Além, é claro, de cafeína, e por mais que pareça uma coisa completamente impossível de acontecer, a gente tem que lembrar que o sal foi proibido em mesas de restaurantes aqui no Brasil. E se você pensar que o sal é importante para a nossa hidratação, você não consegue entender por que essa decisão foi tomada. E ela foi tomada porque algumas pessoas acreditam que o jeito que elas vivem a vida delas deva ser o jeito que todo mundo tem que viver a vida deles. Tiveram inscritos aqui que falaram no meu outro vídeo que sim, o sal devia ser proibido. Então a gente consegue entender como essa realidade perturbadora existe, porque tem pessoas que pensam realmente assim. Não só isso, como também a carne vermelha, que foi eliminada por completo, obrigando John Spartan a comer um rato burger naquela cena maravilhosa, onde ele mastiga ali o ratinho e fala, muito bom. E é muito importante a gente lembrar que isso só não está acontecendo efetivamente hoje em dia, porque os mercados têm um grande fluxo de caixa derivado desses produtos. Mas também é importante a gente ressaltar que coisas como o imposto do pecado estão ficando cada vez mais populares no mundo todo. Outra coisa que também está bem comum hoje em dia é a Huxley ter tido a necessidade de comentar, logo depois que o John acorda e vai cumprimentar o amigo dele, que homens inseguros sentem a necessidade de se ofender quando são amigos. Assim, por mais que isso talvez não fosse comum na época, hoje é basicamente regra esse tipo de comentário, principalmente em entretenimento. Coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, como aquela frase terrível sobre o Ray lá no Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, de 2025, que se você ainda não viu a minha review, tá aqui em cima do card. Então uma coisa que antes não era regra, hoje é a exceção do tanto que acontece. Outra coisa engraçada é como o capitão fala que não precisa de um Neandertal para resolver a situação com o Simon Phoenix. Ele acaricia o seu computador quase de maneira sexual e diz que ele já fez todos os cálculos e que tudo estaria resolvido. Coisa que já está acontecendo hoje em dia, até porque as pessoas estão meio que sensualizando essas inteligências artificiais, como foi o caso do Grok mais recentemente, que eu confesso que eu fiquei bem espantado quando isso apareceu na minha timeline, porque eu vi o quanto as coisas ainda estão se concretizando conforme o tempo passa. Talvez eu tenha que fazer uma nova atualização desse vídeo para daqui talvez 3, 4 ou 5 anos. Bom, depois de descongelado, John decide ir atrás do Simon Phoenix e é claro que ele quer dirigir a viatura, mas ele meio que não consegue porque é cheio de tecnologia de reconhecimento de usuário e toda a parafernália que hoje em dia é muito comum, como eu dei lá no meu exemplo de desbloquear o celular com a sua digital. E quando eles estão no carro, as únicas músicas que fazem sucesso
são músicas de até 1 minuto, que não dizem realmente nada e que, honestamente, são uma porcaria, uma coisa que está acontecendo devido àquela rede social derretedora de cérebros lá, que vocês sabem muito bem qual eu tô falando. Sendo as músicas mais longas, com uma mensagem, talvez uma mensagem de revolta, totalmente desconhecidas, ilegais ou só não apareceram no filme, mas assim, não seria surpresa para ninguém se elas fossem proibidas. E enquanto o Simon Phoenix está sendo procurado, ele vai até o Museu da Violência para encontrar alguns aparatos ali, para ele começar a fazer a festa naquele futuro devastador. É quando, por um menor infortúnio, uma das paredes ali que meio que são criadas para proteger de qualquer ameaça diz: desculpe pelo inconveniente. Uma coisa que já acontece hoje em dia em alguns lugares da Europa, quando você vê o ônibus que já está fora de serviço dizendo sorry em cima no lugar do número. É muito engraçado. Mas outra coisa engraçada é a previsão de que Arnold Schwarzenegger se tornaria presidente dos Estados Unidos. Obviamente isso não aconteceu, mas ele se tornou sim um político, já que ele foi governador de 2003 a 2011, sendo essa uma das previsões mais famosas desse filme. Outra coisa legal é que o sal ter se tornado legal também está presente nesse filme lá na cena do Taco Bell, que em algumas versões do filme virou Pizza Hut por algum motivo. Então me diz aí nos comentários se você assistiu a versão do Pizza Hut ou a versão do Taco Bell. É muito esquisito ver em inglês, porque você percebe que eles estão dublando em cima da boca dos atores. Agora, uma previsão que não é nada engraçada e que pode acontecer é o fato de que todo o dinheiro virou créditos digitais que podem, em um governo autoritário, serem retidos para pessoas que eles acham que são opositores, por assim dizer, negando comida, água e abrigo para esses opositores. Essa é uma coisa que pode vir a acontecer, já meio que acontece em pequena escala, eu espero que vocês saibam de onde eu tô falando, mas que é muito importante aqui ter essa previsão, porque estão querendo acabar com o dinheiro em espécie, já não é de hoje, já faz muito tempo. Então essa previsão eu realmente espero que não se concretize, porque para mim ela é a mais assustadora. Mas deixando esse futuro obscuro para trás, a casa da Huxley é uma smart house. Eu achei essa uma previsão incrível, porque não tinha como eles saberem que a gente deixaria a nossa casa smart, toda conectada à internet, toda ligada de alguma forma a uma rede. O que é muito mais bizarro quando você imagina que tem hoje utensílios domésticos que são conectados à internet, como impressoras, o que é até entendível, né? Uma coisa compreensível, mas também torradeiras e máquinas de lavar roupa, o que é muito maluquice, mas que estava previsto aqui em 93. E depois, quando a gente tem uma cena mais de envolvimento romântico, nos é revelado que para ter filhos você precisa pedir permissão para o governo, porque o ato sexual, o coito, estaria proibido, fazendo com que todos os filhos tenham que ser aprovados pelo governo e feitos em laboratório. Isso não é uma previsão, tá? Eu só achei super esquisito, uma coisa que pode acontecer no futuro, afinal a gente não sabe. Agora, uma coisa assustadora que acontece é esse controle governamental em cima dos filhos, mas nesse caso eu acho que a nossa realidade atual é muito pior, porque de alguma forma, hoje em dia, é muito mais difícil ter um filho do que era há um tempo atrás, ali nos anos 90, nos anos 80, principalmente nos anos 70, 60 e 50. Era muito mais simples. Hoje em dia, a gente não tem nem casa para morar, quanto mais ter filho. Mas tudo bem, porque a gente tem carro autodirigível e canudinho de papel que derrete completamente em qualquer coisa que você vai tentar tomar. Mais uma previsão que eu acho que não foi uma previsão, na verdade foi uma coisa colocada no filme ali de propósito, são as letras MDK. E o Simon Phoenix, ele é programado ali na sua prisão para cometer esse MDK. Letras essas que lembram bastante o MK Ultra. Se você sabe do que eu estou falando, você entendeu a mensagem, mas se você não sabe do que eu estou falando, isso era uma coisa que era uma teoria ali, lá há muito tempo atrás, e hoje em dia foi comprovada que aconteceu mesmo esse programa de controle cerebral chamado MK Ultra. E eu acho que ele foi colocado aqui no filme de propósito por pessoas que já tinham mais do que provas suficientes, que sabiam que o MK Ultra existia, e hoje em dia, tendo ele sido provado, eu posso colocar ele aqui no vídeo sem maiores problemas. O que levanta mais um questionamento: quantas mais dessas teorias que são ditas falsas podem ser provadas no futuro? Porque realmente não tem como a gente saber, não é mesmo? E embora essa seja uma previsão mais generalista do filme, as pessoas do ano de 2032 são completos covardes contra a tirania
que os cerca. Na verdade, eles só são valentes para defender essa mesma tirania através do medo, uma coisa que a gente já viu acontecer muitas vezes, muito mais na história recente do nosso planeta Terra. Mas infelizmente o filme não conseguiu prever que até mesmo o Simon Phoenix acharia esse controle feito pelo verdadeiro vilão do filme uma coisa abominável, porque quando a gente pensa nas coisas que acontecem hoje em dia, em como as pessoas pensam, na forma como elas pensam, a gente percebe que a gente está muito mais próximo desse admirável mundo novo mostrado nesse filme de 93, que de admirável não tem nada. E agora, para encerrar o vídeo de uma forma mais descontraída, deixe aí nos comentários como você acha que as 3 conchas eram usadas, que com certeza eu vou adorar ler todas as teorias de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.